Palavras do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, diz: E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que quer se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Que coisa linda, né, irmãos? O Senhor Jesus compara com meninos. Por quê? O que acontece com meninos, com crianças, né? Há uma pureza nas crianças, há uma humildade nas crianças. E Deus quer que nós tenhamos a pureza e a humildade de uma criança em nós. Entendam, irmãos? Na medida que vai crescendo, a criança vai se transformando e ela vai, vamos dizer assim, adquirindo e às vezes sendo contaminada pelo ambiente familiar, pelo ambiente do lugar da casa. Por isso que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, instrui ele sempre na palavra. Mas enquanto ele é criança, ele é puro, ele é humilde. E é essa humildade que Deus ama. Deus, ele ama a humildade, irmãos. Sabe por quê? Porque o oposto da humildade é a soberba. E soberba é o puro extrato de Satanás. Satanás era soberbo. Satanás era soberbo e invejoso. Ele queria ser igual a Deus. Então, Deus diz na sua palavra que ele abate os soberbos e exalta os humildes. Então, se você quer ser exaltado por Deus, tenha humildade, humildade de uma criança, né? Essa história, eu já sei, já fiz, já fiz. Irmão, isso daí são, vamos dizer assim, indícios de soberba. Ouça, irmãos, ouça. Às vezes você tem que ouvir algumas coisas, porque sempre tem alguma coisa que você pode aprender com alguém. Mas essa pessoa, ela não tem instrução, ela não sabe o que fala. Mas ouça, irmão, você pode não aprender nada para você, mas você pode ter a informação daquilo que aquela pessoa precisa. E por que você está ali? Para ajudá-la a adquirir aquilo que ela precisa. Muitas vezes a pessoa, ela tem mesmo alguns problemas, não fala muita coisa com coisa, mas você já aprendeu algo, aprendeu que aquela pessoa tem uma necessidade, ela tem uma necessidade de oração, ela tem uma necessidade de ajuda. Tudo traz informação, a informação é preciosa. Tanto é preciosa que Satanás quer esconder a informação de nós. Satanás está enganando o mundo porque escondeu as informações de Deus no mundo. Está enganando. Quando as pessoas do mundo se deparam com a verdade, que é a palavra, né, a desinformação sai, as pessoas começam a querer conhecer cada vez mais, começam a crer cada vez mais, começam a seguir cada vez mais e caem as escamas dos olhos, a pessoa sai das trevas e vem para a luz, como aconteceu conosco. Quando nós estávamos lá, não tinha informação da Bíblia para nós, né? Então Satanás enganava a gente, né? Ele escondia a Bíblia da gente, enganava com tradições familiares, enganava com o comportamento da sociedade. É normal, faz isso. Mas por que eu tenho que fazer? Não, faz isso, vai lá, faz isso, não sei o que. Não. Agora você sabe por quê que você está fazendo. Porque está escrito e está escrito. Porque é a vontade de Deus que se cumpra o que está escrito. O Senhor diz: guarda os meus mandamentos. Quando você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, vocês nem precisam buscar bênçãos, porque as bênçãos te alcançarão. Você quer ver isso? Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. E nós vamos conferir lá, porque esse negócio de falar e não mostrar, muitas vezes é perigoso, irmãos. A pessoa inventa um monte de coisas aí, e as pessoas embarcam, né? 28:2, Deuteronômio 28, 1 e 2. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas as suas informações, todas as suas ordens que te ordeno hoje, que está escrito na palavra, o Senhor teu Deus te exaltará. Está vendo, irmãos? Ele exalta a pessoa que ouve e guarda os mandamentos, ela é humilde. Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Está vendo, irmão? As bênçãos virão sobre nós. Entendo? Tem bênção que você tem que clamar, tem que buscar. Mas tem bênção que vai vir quando você obedece a palavra do Senhor. E quem obedece, irmãos, é aquele que crê, aquele que tem humildade, né? Como tem humildade uma criança. Então, irmãos, nós temos que ter humildade e não soberba.
Irmão, e tem um outro tipo de soberbo, que é aquele que acredita muito nele. Eu sei, eu faço, não sei o quê, confia muito nele, não, mas comigo é assim. Não, irmão. Maldito o homem que confia no homem. E principalmente o primeiro suspeito, né? Aquele que é o suspeito acima de qualquer coisa, que é você. Não confie em você, irmão. Não confie. Fala para o seu mundo lá, não confie em você, irmão. Sabe por quê? Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 17. Vamos até Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é enganoso. Pastor, mas o coração é uma bomba que bombeia sangue. Como é que pode ser enganoso? Não está bombeando sangue? Não, irmão. Quando a Bíblia se refere ao coração, ela fala sobre a mente. Então, enganosa é a nossa mente. O enganoso são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, não confie em você, irmãos. Porque você é falho, você é limitado, você não tem um banco de dados completo. Você tem que confiar em Deus. E o soberbo é uma pessoa que muito confia nela e pouco confia em Deus. Entende? Aquela pessoa que muito confia nela, pouco confia em Deus. É o contrário, irmão. Você tem que se esvaziar. Você tem que confiar totalmente em Deus. Você confia em você até um certo limite. Você confia em homem até um certo limite. Como eu estava falando, então maldito homem que confia no homem, então eu não vou confiar nesse médico que me receitou isso. Não, tem um limite, irmão. Tem um limite. Essa quarta-feira nós pregamos sobre disciplina. O cristão tem que ser disciplinado de acordo com as regras, de acordo com os mandamentos. O médico manda tomar em 3 horas, tem que tomar em 3 horas, ele é uma autoridade. Aí a pessoa toma uma vez por dia e fala, não deu efeito. Indisciplinado, irmão. Indisciplinado não tem bênção. Então, muitas vezes você está sujeito a uma autoridade, muitas vezes você tem que confiar até certo ponto nela, né? Naquilo que ela estudou, naquilo que é a especialidade dela, né? Mas a sua fé, a sua confiança total tem que estar em Deus. É Deus que faz todas as coisas. Então não confia no seu coração. E o soberbo é uma pessoa que confia muito nele. O soberbo, o que o soberbo faz? Eu sei, eu acredito, eu faço. Se eu não confiar em mim, quem que vai confiar em mim? Ninguém, irmão. Ninguém tem que confiar em você, e muito menos você. Todos temos que confiar no Senhor. A nossa confiança, o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não podemos, irmão, de maneira alguma, deixar de cumprir a vontade do Senhor para fazer a nossa, irmão. Esse é o grande erro. Amém? Versículo 6 diz: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar, fala para o seu irmão, não escandaliza, irmão. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, humilde, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma mó de azenha. O que é mó de azenha? Uma pedra de moinho, né? Aquela pedra pesada, enorme, né? Mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Irmão, se pendurar numa pedra de moinho, aquele pedrão, e se jogar no mar, é morte certa, né? Então, isso daí, o Senhor Jesus disse que é preferível ter uma morte dessa do que escandalizar. Então não escandalize, irmão. Não escandalize. Porque tem duas coisas. O evangelismo, que leva o evangelho às pessoas, e o escândalo, que afasta as pessoas do evangelho. Não pode, irmão. Quem afasta as pessoas do evangelho está trabalhando para Satanás. E quem leva o evangelho para as pessoas está sendo servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E não somos empregados de Satanás. Escandalizar é afastar as pessoas de Jesus e do evangelho. Então não escandalize. Não seja um propagandista do diabo, das obras do diabo. Irmãos, é melhor morrer, né, com uma pedra de moinho amarrada e ser salvo, irmão, do que escandalizar, irmãos. Sabe, irmãos, não é só a sua alma.
Tem pessoas que têm perdido a salvação porque alguém escandalizou, irmão. Né? Então, é muito sério isso. E você vê hoje, infelizmente, né? Desculpa, ninguém atira a cadeira nem o sapato em mim, mas às vezes você vê uma pessoa no meio de um campo de... um crente, no meio do campo de futebol, o mundo todo vendo, e ele está falando palavrão, irmão, está escandalizando. Agora você vê o outro também, no meio do campo de futebol, todo mundo vendo, e ele estava consolando o adversário, né? Agradecendo a Deus. Um evangelizando e outro escandalizando. Né? Aí vai o diabo lá, dá um pontapé nas costas dele, joelhada nas costas dele. Mas jovem, né, irmãos? Jovem, muito influenciado. E isso acontece, irmãos. Né? Tem que voltar para a igreja, tem que voltar para Jesus. Né? E isso, muitas vezes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenho certeza que está pensando muito mais em Deus nesse momento. Amém, povo de Deus? Entende, irmãos? Vamos dizer, um exemplo bem atual e popular, para você ter uma ideia, irmão. A gente não pode. Às vezes eu tenho um lugar em que eu paro para tomar um cafezinho, né? E a gente não pode escandalizar. Né? E nós vamos ver, eu vou falar um pouco mais disso lá para frente, né? Do cafezinho, um pouquinho mais para frente. Versículo 7 ao 9 diz, capítulo 18, do 7 ao 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, está vendo? Porque é necessário que venham os escândalos. Eles virão. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O Senhor diz, vai ter sempre escândalo. Mas, coitado, né? Ai daqueles que escandalizarem. Portanto, se tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida e salvação, coxo, mancando ou aleijado, do que tendo as duas mãos, 2 pés, sendo lançado no fogo do inferno. Está vendo, irmãos? Isso daqui mostra o que é prioridade. A prioridade, pessoal, não é o seu pé, não é sua mão, não é sua vista, é a salvação, irmão. Que adianta ficar inteirão aí, parecido aí com Tom Cruise, e tá entrando no inferno, irmão? Né? É melhor você parecer que nem o Roberto aí, ir para o céu. Né? Uma comparação, me perdoem, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que o mais precioso, a prioridade é a salvação, irmão. Você cortaria um braço para ser salvo? Não, ninguém faz isso. E muitas vezes não é necessário. Mas isso Deus colocou na palavra para mostrar a importância daquilo que é eterno em comparação daquilo que é passageiro, irmãos. Então tem pessoas que elas perdem a salvação porque não sacrificam, né? Não renunciam. Não renuncia o pé, a mão, o olho, como um mancebo. Não renunciou às riquezas. Ele foi lá falar com o Senhor Jesus, ele não falou, Senhor Jesus me cura, Senhor Jesus me liberta, ou Senhor Jesus me prospera. Não. Ele falou, o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Ele sabia o que era a salvação, sabia que a salvação era preciosa, mas era muito mais precioso para ele os recursos, porque quando o Senhor Jesus deu a receita, né, ele não aceitou. Ele não creu no Senhor, na palavra do Senhor. Né? Porque se ele cresce nas palavras do Senhor, teria salvação, e o Senhor restituiria para ele 100 vezes mais, porque tudo aquilo que você renuncia, o Senhor te restitui. Entenda, irmãos, não cria no Senhor, não queria abrir mão. Tem pessoas que não são salvas porque não querem abrir mão do seu tempo, não quer abrir mão dos seus prazeres. Irmão, vai pagar um preço caro. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o final do caminho. Porque tem caminhos que parecem ser perfeitos, agradáveis, bons, mas no final são caminhos de morte. Tem pessoas que se deixam levar pela prosperidade do ímpio, como aconteceu com o salmista Asaf, lá no Salmo 73. Os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. O ímpio tinha carrão, tinha lancha, tinha helicóptero, tinha os filhos nas melhores escolas, tinha os melhores convênios e tudo, não sei o quê. E ele invejava, e não vai na igreja, não glorifica a Deus, não dá o dízimo, e tem tudo isso. Quase que se desviou o Asaf,
Mas aí Deus deu uma visão para ele. E ele viu o final do ímpio. Né? O ímpio, com tudo isso, quando morreu, estava entrando para o inferno. Né? E aquele que não teve nada daquilo, foi para o céu. Você tem um outro exemplo disso na parábola do rico e do Lázaro, pessoal. Aquela parábola lá é exemplar, irmãos. Tem muito ensinamento lá. Primeiro que os mortos não se comunicam com os vivos. Ah, pai Abraão, diz lá para minha filha. Não, não se comunica. Como a gente pregou recentemente, mensagem do além é mensagem de demônio. Ah, pastor, mas falou tudo certinho, como meu pai e a minha mãe falavam, que já morreram há, não sei, há 5 anos, igualzinho. Parecia a voz da minha mãezinha. Era um demônio, irmão. O demônio anda em derredor, conhece as pessoas, ele te conhece, irmão. Sabe das suas brechas. Sabe? Ele te bombardeia a sua mente todo dia, irmão. Ele anda em derredor, diz a palavra. Ele conhece seus tiques. E aí ele imita para enganar as pessoas ingênuas. Porque a palavra de Deus diz que mortos não se comunicam com vivos. Mensagem do além é mensagem de demônio. O único espírito que fala ao seu coração é o Espírito Santo. Mas ele fala aqui, através da pregação. Então entendam, tem pessoas que ficam presas, cultuando mortos, pensando que é o paizinho, a mãezinha, outra coisa, que é o espírito não sei de quê, é espírito de demônio, irmão. Então é isso que tem que ter em mente. Um grande ensinamento que tem também na parábola do rico e do Lázaro, é que aquele rico que vivia regaladamente, com os melhores convênios, com carrões, casonas, tudo do bem e do melhor, caviar, essas coisas todas. Quando morreu, acabou tudo. E ele foi sepultado e atormentado. Não que os ricos, todos os ricos, vão morrer e vão ser sepultados e atormentados. Aqueles que amam a riqueza. Aqueles que confiam mais na riqueza do que em Deus. Esses ricos. Né? E o pobre, que não tinha nada, que tinha até inveja do ímpio lá, deve ter pedido perdão a Deus se acertou, ele não foi sepultado, ele foi levado pelos anjos e foi consolado. Agora, o consolo foi para toda a eternidade, e a tormenta do outro para toda a eternidade. Irmãos, a maior besteira que tem é trocar aquilo que é eterno por aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Né? Irmão, daqui a uns 50 anos, não tem nenhum jovem aí, daqui a uns 50 anos, nós não estaremos mais aqui, pessoal. Ah, pastor, está repreendido. Ah, mano, você quer viver até 130? Né? Não, então, até 120? Não estaremos mais aqui, irmãos. E aí? Né? Eu tinha um pastor que tinha um jeitão dele lá, né? Que ele chegava nos velórios e reunia todo mundo no velório. Eu não vou usar esse processo dele. Ele falou, olha, fulano viveu, tem não sei quantos anos, tal. E aí? E agora? Ele falava assim. Irmão, mas tem que pensar e agora? E agora? Né? Agora, ou ele está com o Senhor, glória a Deus por isso, ou não está. Agora, ninguém de nós pode dizer que uma pessoa foi salva ou não. Ninguém. Só saberemos lá. Ninguém pode dizer, o seu pai não foi salvo, sua mãe não foi salvo, seu tio não foi salvo, fulano não foi. Ninguém pode afirmar isso. Só Deus sabe. Ninguém sabe o que essa pessoa conversou com Deus, se acertou no último minuto. Porque no último minuto de vida a pessoa pode falar assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai falar, ainda hoje você estará comigo no paraíso. No último minuto de vida, um homem na cruz, do lado do Senhor Jesus, foi salvo. E ele foi a primeira pessoa a ser salva pelo Senhor Jesus em vida. Então entendam o que aconteceu naquela cruz. Entendam, aquele homem não parou em lugar nenhum.
Ah, vai dar uma paradinha aqui para ficar dormindo um pouco aqui, vai dar outra paradinha. Não. Ainda hoje estará comigo lá no paraíso. Vamos direto para lá. Entendo, irmãos? Então ninguém pode dizer, irmão, a pessoa vai ser salva, a pessoa não vai ser salva. Mas a gente tem que cuidar da nossa salvação, irmão. Tem que preservar a nossa salvação. Porque a Bíblia é bem clara no livro de Ezequiel. Se o ímpio, no último minuto de vida, se arrepender e confessar ao Senhor, será salvo. O galardão é diferente. Né? O galardão maior é para aquele que serviu mais ao Senhor aqui. Mas a salvação ele vai ter. Agora, o justo serviu o Senhor a vida toda. No último minuto, negou o Senhor, caiu no pecado, transgrediu a palavra, se afastou do Senhor no último minuto, vai se perder. Então o Senhor, ele é misericordioso. Ao mesmo tempo que ele dá oportunidade para uma pessoa até os últimos momentos de vida, ele quer evitar que as pessoas se desviem no final. Então o Senhor é maravilhoso, ele é estupendo naquilo que ele coloca na sua palavra. Entende, irmãos? Mateus 18, 9, né? Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Preservar a nossa salvação, pessoal. Preservar. Né? E não escandalizar. Diz aqui, né, no versículo 9, portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta fora, irmão. Às vezes você tem que renunciar a alguma coisa para não escandalizar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dá um pulinho lá, 1 Tessalonicenses. Abstende-vos de toda aparência do mal. O que significa isso? Se afaste não só do mal, mas da aparência do mal. Porque escandaliza, irmãos. Escandaliza. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas do mundo estão de olho em você, irmão. Está de olho em você. E você não pode escandalizar. Como eu estava dizendo para vocês, tem um lugar aí, uma cafeteria que eu paro de vez em quando para tomar um cafezinho. Mas antes do cafezinho, o rapaz traz lá um copinho com aquela água com gás. Mas todo mundo sabe que aquele copinho normalmente é um copinho de cachaça. Né? Aparência do mal. Aí passa alguém lá. Eu vi o pastor outro dia. Copinho de cachaça logo cedo. Irmão. Está desinformado. Né? Às vezes, você dá carona para alguém da igreja, né? Você é do sexo oposto, a mulher está dirigindo, o homem tem que ficar atrás. Se o homem está dirigindo, a mulher tem que ficar atrás. Porque se ficar na frente, sabe o que vai acontecer? Aí eu vi o pastor passando lá com outra. Aparência do mal, irmão. Por isso que a gente recomenda, quando for dar carona para a mulher, põe no banco de trás. Evitar a aparência do mal. Isso escandaliza, irmão. Escandaliza a pessoa. E eu, naquela igreja, pastor com um copinho de cachaça logo cedo, né? Então irmãos, escandaliza. Afasta as pessoas. E a gente tem que... Porque a pessoa não tem entendimento, às vezes. Mas é por isso que ela precisa vir para a igreja. Né? E tem outras coisas. Veja o que o apóstolo Paulo dizia aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Versículo 13. Essa daí a gente sempre comenta. Pelo que se o manjar e escandalizar a meu irmão, não escandaliza o seu irmão. Não afaste o seu irmão do evangelho, da palavra de Deus. Porque se o manjar, comer e escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize, irmão. Você tem que renunciar às vezes a carne para não escandalizar. Por que, irmãos, isso acontece? Aqui é um exemplo, irmãos. Não é o fato, comer carne não é pecado, não é nada. Mas, entenda, irmãos, tem algumas coisas que escandalizam, você tem que evitar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nunca mais comerei carne, irmão. Para não escandalizar ninguém. Abriu mão lá da picanha, da maminha, né? E do coraçãozinho de frango, né? Quase na hora do almoço aqui, o pessoal está babando aí. Mas... Para quê? Para não escandalizar, irmão. Porque tem pessoas que se escandalizam. Dependendo de um certo lugar,
Dependendo de um certo país, uma coisa que é normal aqui pode escandalizar lá. E uma coisa que é normal lá, escandaliza aqui, irmão. Né? Tem lugar que é comum comer carne de cachorro. Vai comer aqui para você ver. E vão falar, né? Tinha que ser crente mesmo, comer cachorro. Melhor amigo do homem. Né? Então, entendo. Nós temos, melhor amigo do homem é o Espírito Santo de Deus. Né? A gente tem que evitar escandalizar a pessoa. Porque tem muita gente, pessoal. Ah, pastor, precisamos evangelizar mais, pastor. Precisamos sair às ruas e evangelizar mais. Ah, precisa evangelizar. Ah, essa igreja tem pouco evangelismo. Mas ela mesmo está escandalizando, irmão. Ela vai numa festa lá, ela bebe, né, participa daquelas rodinhas que tem aquelas conversas lá picantes. Né, ela está escandalizando, irmão. Então, irmãos, em primeiro lugar, não escandalize. Depois, evangelize. Quando você não escandaliza, você veladamente está evangelizando. Amém, povo de Deus? Então, o importante é fazer a obra do Senhor. Né? Às vezes, você dá um melhor testemunho com atitude do que com palavras. Porque tem muitos que falam muito e depois você vê que não pratica aquilo que fala. Né? Não tem coerência. Né? Então, nós temos que evangelizar e não escandalizar. Vamos ficar em pé, vamos estar orando.